Dê mais eficiência, experiências de vida e informações para a inclusão. Olá para você que acompanha o nosso programa. O episódio de hoje trata de mercado de trabalho, uma pauta extremamente relevante para as pessoas com deficiência. Isso porque, com o surgimento de legislações específicas, sendo a de maior impacto a Lei 8.213 de 91, conhecida como Lei de Cotas para PCDs, houve um aumento significativo no número de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Mas o surgimento da lei por si só não é suficiente para a devida inclusão das pessoas com deficiência na avaliação dos nossos entrevistados desse episódio. É consenso geral que há necessidade de fiscalização sobre o cumprimento das leis e políticas públicas de inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Agora, em complemento, há também necessidade de mudança de visão dos empregadores sobre o desempenho profissional das pessoas com deficiência. O nosso foco nesse episódio será pessoas com diagnóstico de deficiências intelectuais, as chamadas neurodiversas. Contamos com a participação de Marcelo Vitoriano, diretor-geral da Specialist Turn Brasil, empresa social fundada na Dinamarca e presente em 21 países, incluindo o Brasil. A empresa contribui para a capacitação e a geração de empregos para pessoas com autismo e diagnósticos similares. Contamos também com a presença de 2 jovens com deficiência inseridos atualmente no mercado de trabalho. São eles Thiago Cruz e Ana Rita Fernandes. Marcelo, considerando que você é diretor de uma empresa social na qual é oferecida formação para pessoas com deficiência e contribui para a geração de emprego perante esse público, o que você elenca como principais dificuldades de inserção de pessoas com deficiência, especialmente deficiências intelectuais, no mercado de trabalho? Sim, ainda existe um desconhecimento muito grande por parte das empresas das características das pessoas com deficiência intelectual e principalmente das pessoas com autismo. Então, isso é uma barreira, né? Então, quando a gente fala da inclusão, de fazer uma inclusão com qualidade das pessoas com deficiência, nós sempre falamos das questões das dificuldades com relação à acessibilidade. E a principal dificuldade que a gente encontra hoje é a acessibilidade atitudinal, né? As empresas ainda, por desconhecimento, ainda têm muito preconceito para estar recebendo um colaborador com algum tipo de deficiência. Então, as organizações sociais, elas são necessárias para quebrar essas barreiras, para tentar quebrar essas barreiras, para abrir oportunidade para as pessoas. Bem, o principal ganho em termos de inclusão no mercado de trabalho é a Lei 8.213 de 91, prevendo que empresas com mais de 100 funcionários tenham em seu rol de empregados ao menos 2% de pessoas com deficiência. E esse percentual, segundo a lei, deve ser aumentado de acordo com a quantidade de trabalhadores. Então, você considera que a legislação brasileira atende às principais demandas das pessoas com deficiência atualmente? A legislação brasileira é uma das melhores legislações para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho do mundo. A lei de cotas teve um efeito importante na vida de milhares de pessoas com deficiência. Se a gente for retroagir para o ano 2000, por exemplo, a gente tinha pouco mais de alguns milhares de pessoas trabalhando, poucas pessoas trabalhando. Como exemplo, o estado de São Paulo, no ano 2000, a gente tinha 600 pessoas trabalhando. E através da lei de cotas, hoje no Brasil, a gente tem mais de 400 mil pessoas com deficiência trabalhando. Então, enquanto legislação, a gente percebe que a legislação, sim, é uma ação afirmativa que teve resultados significativos. Entretanto, tem muitos que se caminhar ainda, né? Existe também pessoas com determinados tipos de deficiência que as empresas dificilmente dão oportunidades, poucas dão oportunidades. E dentre essas pessoas, seguramente as pessoas com deficiência intelectual e autismo são as pessoas que são preteridas e têm poucas oportunidades. Então é importante as organizações, a sociedade civil, as universidades também
apoiarem a inclusão das pessoas com essas características, para que todas as pessoas, para que a lei possa atingir todas as pessoas, não parte da população de pessoas com deficiência. Então, o que falta seria a efetivação das leis e políticas públicas. Exatamente, da efetivação e podemos falar também da fiscalização, né? Porque muitas empresas, infelizmente, elas funcionam através de uma questão de cumprimento de lei, né? E se eu não cumpro essa lei, eu estou desrespeitando uma legislação. Se não tem uma instância que fiscaliza com efetividade, as empresas também ficam à vontade para o não cumprimento. Infelizmente, a questão da cota, ela requer essa fiscalização, e porque muitas empresas ainda não perceberam que a questão da contratação de pessoas com deficiência, para além de ser uma ação importante de recursos humanos, é uma obrigatoriedade, né? Então, as empresas têm que contratar. Mas se você não tiver uma fiscalização por parte das instâncias governamentais, a legislação ela fica precária, né? Basicamente, sem legislação, sem fiscalização, a legislação praticamente não existe. Exatamente. Olha, segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais, o número de pessoas com deficiência no mercado de trabalho em 2017 eram, em números aproximados, 445 mil. Número expressivo, mas ao mesmo tempo não representa a metade do total de pessoas com deficiência no Brasil com maioridade. Nesse sentido, Marcelo, qual é o papel da empresa para a inclusão ou para a maior inclusão? Elas precisam, na minha opinião, conhecer referências, experiências de outras empresas que já contrataram pessoas com autismo, neurodiversas, para que elas possam ver que os resultados são positivos, que melhora o clima organizacional e que as empresas podem se beneficiar das pessoas com autismo, enquanto beneficiar no sentido de aproveitar o potencial competitivo das pessoas com autismo. Ou seja, são pessoas que têm um raciocínio lógico apurado, são pessoas que têm paixão pelos detalhes, são pessoas que conseguem executar atividades que às vezes são extremamente enfadonhas para os neurotípicos, são pessoas que são extremamente honestas. Então, efetivamente, as empresas elas precisam começar e experimentar esse tipo de contratação. Porque assim, a experiência tem mostrado que os resultados são muito positivos, as pessoas, a partir do momento que têm a oportunidade, têm o apoio necessário através de especialistas, através das próprias equipes de recursos humanos, elas podem trabalhar como eu, como você e com um excelente rendimento. Olha, quem teve uma experiência exitosa, na verdade continua tendo, é o jovem Thiago Cruz, de 29 anos. Ele é mestre em Desenvolvimento Sustentável pelo Instituto de Pesquisa da Mineradora Vale, bem como trabalha no Instituto. Thiago, antes de falar de mercado de trabalho, vamos falar um pouco da tua trajetória de vida e de conhecimento da tua condição enquanto pessoa com autismo. Eu descobri há pouquíssimo tempo, que eu estou dentro do espectro autista. Na verdade, eu descobri faz 1 ano e 2 meses, Eu descobri apenas ano passado porque, no meu caso, o autismo se manifestou de forma bastante leve, de modo que ao longo do meu desenvolvimento infantil e adolescente, eu não tive características extremamente marcantes, Então, assim, a minha vida estudantil e acadêmica sempre foi normal. Na verdade, eu sempre tive bastante sucesso academicamente. Eu sempre tive boas notas, Então, a minha trajetória na escola em relação às notas, às atividades avaliativas e provas, eu nunca tive dificuldade. Mas, assim, apesar de ter bastante facilidade no aprendizado, eu percebo, olhando para trás, que desde a infância eu tinha um pouco de dificuldade na socialização, Eu era desajeitado espacialmente, fisicamente, E socialmente eu também não tinha muito jeito para conversar com as pessoas da minha idade. Eu era muito mais quietinho e calminho, tímido e introvertido, Então, hoje em dia, a minha socialização já melhorou 100%, em virtude da universidade, de viagens acadêmicas. Eu viajo muito, E mesmo na faculdade eu tive que viajar sozinho para participar de congressos.
Aí hoje em dia, na minha vida profissional, todas essas habilidades que eu fui desenvolvendo aos trancos e barrancos, mesmo com dificuldades, me ajudaram bastante. Aí agora que eu já estou formado em Biologia e também no curso de Relações Internacionais, né, eu fiz um mestrado em Desenvolvimento Sustentável lá no Instituto de Pesquisas da Mineradora Vale. E desde que eu terminei o mestrado, eu continuei o trabalho lá na condição de pesquisador. No trabalho desenvolvido no Instituto, quais dificuldades você teve, se é que houveram dificuldades? Eu te confesso que eu tive um pouco de dificuldade para lidar com trabalhos em grupo, né? Porque em uma equipe todas as pessoas precisam se entender bem, precisam estar batendo na mesma sintonia, né, para o trabalho seguir bem, né? Enquanto que no meu caso específico eu sou bastante metódico, eu gosto de seguir as normas, as regras, né, de fazer as coisas bastante correta e eficientemente, né? Eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Então eu tive dificuldades com algumas equipes por causa disso, né? Eu batia de frente com as pessoas que não faziam o trabalho da forma como deveria ser feito. Eu chamava a atenção, né? Pedia para que o trabalho fosse feito novamente, bem feito. Então assim, a principal dificuldade foi basicamente isso, né? Eu sou perfeccionista, entendeu? Mas aos poucos, assim, logicamente, eu estou aprendendo a pegar um pouco mais leve, né? De forma que agora eu me esforço muito para tirar o melhor de cada pessoa, né? Eu identifico os potenciais de cada pessoa e me esforço, né, para encaixá-la na dinâmica do grupo de forma a maximizar o seu potencial, né, para gerir esse tipo de conflito, né, para não acontecer. Que dica você daria para uma pessoa com autismo ou diagnóstico semelhante que esteja tentando entrar no mercado de trabalho agora? Olha só, a principal dica que eu daria é para a pessoa se esforçar bastante na sua especialização, né, para a pessoa se capacitar acadêmica e profissionalmente. Mas assim, eu destaco bastante a importância de realizar estágios, ter essa vivência profissional real, né, em uma empresa, em qualquer tipo de estágio que seja de grande importância. De grande importância não só para a pessoa ter aquela experiência no seu currículo, né, mas principalmente para a pessoa se autoprogramar para o indivíduo aprender a trabalhar no mundo real, porque a gente sabe que o mercado de trabalho real é bem diferente do nosso mundinho hermético de faculdade, né? A academia, infelizmente, ela por si só é incapaz de preparar para os desafios e principalmente para as imprevisibilidades do mercado de trabalho. Então, estágios, experiências práticas são essenciais, né, para o currículo e para a pessoa aprender. Outra dica que eu também dou é buscar, na medida do possível, na medida da limitação de cada pessoa, né, e estar buscando experiências de intercâmbio. Intercâmbio fora do Brasil não são importantes apenas para deixar o currículo mais bonitinho, né, mas são super importantes para o próprio repertório comportamental da pessoa, para a sua experiência de vida, né.